Você já ouviu falar de SARMs? Será que eles funcionam para aumentar a massa muscular ou não? É mais uma invenção da moda. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente, tentando te trazer informação de qualidade, com assertividade e segurança para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde e tua performance. E vamos hoje destrinchar tudo sobre SARMs, tudo bem? Então não se esquece de deixar teu like e logicamente se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Esse teu like é o quê? É um feedback para me dizer que esse tipo de conteúdo agrega e eu vou produzir mais para você. Então vamos lá. Quando a gente fala de SARM, o que a gente precisa entender? Bem, vamos prestar atenção aqui primeiro na palavra SARM. SARM é a sigla em inglês para modulador seletivo do receptor androgênico. Tudo bem. Qual é esse receptor androgênico, Gabriel? É aquele que a testosterona se liga, que os esteroides anabolizantes se ligam? Sim, esse mesmo. E o que significa ser um modulador seletivo, gente? O que significa ser um modulador seletivo? Ser seletivo significa que ele não vai se ligar da mesma forma no receptor androgênico de todas as regiões do nosso organismo. Então a seletividade principal dos SARMs é para onde? É para musculatura e para o osso. Então a ideia dos SARMs é ter o quê? É ter uma classe de substâncias, de fármacos que vão se ligar no receptor androgênico, que é o mesmo dos esteroides, só que com muito mais afinidade no músculo e no osso e menos afinidade em outras regiões androgênicas. Como assim, Gabriel? Outras regiões androgênicas? Bem, nós temos a próstata, nós temos a pele, nós temos o cabelo, nosso folículo capilar. E aí o que acontece? A gente sabe então que os SARMs, teoricamente, iriam ter mais ação no músculo e no osso, promovendo efeitos anabólicos, e ter menos ação em regiões mais androgênicas, tendo menos efeitos colaterais androgênicos. Portanto, a estratégia por trás do desenvolvimento dos SARMs é ser justamente uma alternativa aos esteroides, como se fossem esteroides anabolizantes com menos efeitos colaterais. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo. Já ouviu falar que o SARM era um esteroide anabolizante sem colateral ou não? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião, quero saber se você já passou por esse tipo de situação, que eu já ouvi demais e eu ouvia muito mais no passado. Atualmente o pessoal deu uma diminuída, mas ainda existem pessoas que falam sobre isso, beleza? E o SARM, como os esteroides anabolizantes, não foram desenvolvidos para tornar um indivíduo fortão, né? A ideia de se ter um anabólico é ter o quê? É ter um benefício clínico para o paciente que tem algum tipo de doença. Os SARMs, portanto, são estudados para o quê? Para diversos tipos de doença. Quais foram os estudos que a gente teve mais aplicabilidade dos SARMs? Em vários tipos de doença, mas, por exemplo, a gente teve, estudo com SARMs em idosos acamados. Onde a gente sabe que o idoso acamado ele vai ter o quê? Mais chance de ter eventos adversos e eventualmente até ir a óbito. Então o idoso acamado, dentro do processo de reabilitação, ele vai ter melhora da saúde muscular, tendo mais autonomia, tendo mais qualidade de vida e tendo também mais sobrevida. O que mais? A gente também teve estudos com caquexia por câncer, por exemplo. Então, o indivíduo que está perdendo massa muscular por causa de um câncer, ele pode utilizar um SARM, por exemplo, pensando em aumentar a massa muscular, melhorando a sobrevida, a qualidade de vida desse indivíduo também. Em indivíduos de outras situações clínicas, das mais diversas. Só que a grande questão, esses grupos, Gabriel, eles tiveram grande benefício utilizando os SARMs? Não tanto. Houve benefício, mas foi pequeno, gente. Foi pequeno, não é um negócio assim exacerbado. SARM é a nova revolução, vamos tratar todo mundo com SARM. Não foi isso. Não foi isso. Em muitos dos SARMs que vocês veem por aí, a gente nem tem estudos em seres humanos. Onde é que a gente tem estudo com alguns tipos de SARMs? Em animais, estudos in vitro, só em células, gente. Então você está colocando para dentro do teu organismo uma substância que a gente nem sabe se realmente vai ter um efeito nocivo mais grave. Por quê? Por que você não sabe? Porque não tem estudos em seres humanos. São todos os SARMs? Não, são alguns. Mas a gente sabe que tem uma vasta quantidade de SARMs. E você precisa saber quais são os que têm mais evidência. Gabriel,
E quais são os que têm mais evidência? Você me falou aqui, eu quero saber quais são os que têm. Bem, nós temos o Ostarine, tá bom? E o Ligandrol. São SARMs que a gente tem estudos em seres humanos que tem um pouco mais de evidência, tá certo? Os outros, de forma geral, acaba sendo algo meio que roleta russa. O que a gente tem com Ostarine? A gente tem estudos mostrando aumento de massa muscular. É um aumento de massa muscular gigantesco, Gabriel? Não. É um aumento de massa muscular sutil. A gente tem estudos com doses de até 3 miligramas. Então veja bem a dose. Até 3 miligramas em estudos. E poucos efeitos colaterais. Tudo bem? Ligandrol. Ligandrol, o que a gente tem de estudo? A gente tem estudos com até 1 miligrama de ligandrol por dia, tudo bem? SARMs são medicamentos orais, tá certo? Até 1 miligrama de forma geral, tá bom? Até 1 miligrama de ligandrol por dia. E a gente tem o quê? Aumento também de massa muscular. O aumento com o ligandrol tendeu a ser o quê? Mais significativo. Só que veja bem, o que é que os SARMs causaram, né, em alguns estudos? A gente viu, por exemplo, com o ligandrol, uma alta toxicidade hepática. Então o SARM ele agride o fígado? Agride. O esteroide também agride o fígado, sim, mas o SARM também. Então não é um negócio isento de colateral. O SARM também, ele suprime o eixo de produção hormonal natural. Então o SARM inibe o eixo? Inibe. Vai inibir a testosterona? Vai. Você pode ficar hipogonádico utilizando um SARM e ter sintomas de deficiência de testosterona? Pode. No mesmo jeito se você utilizar um esteroide oral de forma isolada sozinho, sem a testosterona. Então suprime eixo. E veja, o que é que eu preciso que você tenha em mente, né? Quando você vai ver o uso recreativo, né? Então eu vou querer aqui que você tenha muito cuidado. Cuidado. O que é que você vê no meio recreativo? Você vê o uso de até 3 miligramas ou de até 1 miligrama de ligandrol e 3 miligramas de Ostarine? Não. Você vê no uso recreativo 30 miligramas de Ostarine, 10 miligramas de ligandrol. Então, por exemplo, no uso recreativo a gente vê doses 10 vezes maiores. Tudo bem? Cuidado! São doses 10 vezes maiores. E a gente sabe que 1 miligrama de ligandrol já tem como agredir o fígado. 10 miligramas é muito mais. Muito mais. Não sabemos a segurança clínica disso. Não sabemos. A verdade é essa. Inclusive, se você quer ter o quê? Ter segurança dentro da prática clínica do usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição, tudo bem? E aí o que a gente tem de evidência com essas doses maiores de SARMs? Relatos de caso. É o amigo que utilizou ali, o fulano que usou ali, o cicrano que usou ali. Então a gente tem vários relatos de indivíduos que usam as mais diversas doses, nas mais diversas combinações. Desses aqui, também. Mas de outros que a gente só tem estudos in vitro. Só tem estudos em animais. E aí é enviesado os relatos desses indivíduos, né? Tem uns que têm efeitos colaterais mais graves, tem outros que dizem que não tem efeito colateral, tem uns que associam com esteroide, tem outros que associam com outro tipo de medicamento. É difícil, gente. A gente não tem como estabelecer uma segurança clínica de algo baseado só em relatos de caso. Por quê? Digamos que tô todo mundo usando, Gabriel. Beleza, mas aí a partir do momento que uma pessoa usa e tem problema, e aí? Né? Da onde é que veio esse problema? A gente tem que ter estudos controlados, a gente tem que ter uma adequada segurança para poder prescrever algo. Então a gente não tem como saber disso. Esses relatos de caso desses indivíduos, a princípio, a gente pode ter algum tipo de noção do que está acontecendo? Pode, mas a gente não pode extrapolar para a nossa prática clínica de forma tão expressiva. Mas o que é que dizem, Gabriel? O que é que os relatos das pessoas dizem? O que é que a galera está usando, está sentindo? É o seguinte, usa SARM, o que é que acontece? Tem efeito anabólico? Tem. É superior que o dos esteroides? Não. Geralmente é o quê? É menor. Então ganha menos massa muscular. E efeito colateral, Gabriel? O SARM tem? Tem efeito colateral. É menos do que os esteroides? Às vezes é o mesmo efeito ou maior, dependendo do caso. Dependendo do caso. Pode ser até maior, para ter a mesma quantidade de ganho muscular. Então, assim, é um negócio que tem um potencial anabólico, teórico, bom, mas na prática, pensando no uso recreativo, não funciona. Agora, estou falando de um indivíduo idoso acamado, estou falando de um indivíduo com caquexia por câncer, aí sim talvez tenha sentido. Mas nas doses usuais no meio recreativo, é um negócio que vai ter mais colateral que o esteroide, com menos efeito positivo.
e menos estudo, com menos segurança clínica. Tem fundamento? Não tem, cara. Não tem. Inclusive, atualmente estão proibidos de serem prescritos por médicos no Brasil. Então eu não posso aqui querer lhe incentivar a utilizar algo que eu nem mesmo consigo prescrever. Que a gente não tem como garantir a segurança realmente. E eu entendo por que não pode ser prescrito. Porque antes muitos indivíduos estavam realmente prescrevendo, com aquela falsa ilusão de que seriam alternativas mais seguras aos esteroides anabolizantes, sendo que não são. Os esteroides são estudados há muitos anos. Temos vários estudos de vários tipos de esteroides diferentes. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma oxandrolona, quando a gente pega uma oximetolona, quando a gente pega uma testosterona ou nandrolona, a gente tem uma aplicabilidade clínica ampla dentro da medicina. E a gente sabe o que é que vai acontecer ali. A gente sabe o que esperar. Com os SARMs a gente não tem. Então, assim, é muito complicado. E, lógico, sabe o que não é complicado também? Você não deixar o like num vídeo desse, rapaz. Tô te ajudando aqui de graça e eu peço para você deixar o like que faz esse vídeo aqui ir para novas pessoas. Me mostra também um feedback que isso daqui é importante para você. E aí, pra gente dar uma contextualizada, pra gente finalizar aqui, o que a gente tem que entender? Cara, SARM é uma premissa interessante? É. Ser modulador seletivo do receptor androgênico é algo muito interessante. Muito interessante. Eu tenho esperança que alguns SARMs novos possam ser desenvolvidos, possam ser mais estudados. Eu acho que sim, no futuro a gente pode ter sim bons SARMs, mas eu não acho que esses SARMs vão ter grande aplicabilidade no meio recreativo, pra galera que quer estética, pra galera que quer performance. Mas vai ter sim grande aplicabilidade, para idoso, para pessoa com caquexia por câncer, pessoas que têm condições clínicas que precisam aumentar a massa muscular, mas não podem sofrer com tantos efeitos androgênicos. Às vezes mulheres, crianças. Então sim, eu acho sim que tem grande aplicabilidade. Ah, Gabriel, tô frustrado. Achei que SARM era a nova revolução. E aí, o que é que eu faço? Cara, é o seguinte, sabe o que é que realmente funciona? Oxandrolona. Um esteroide amplamente utilizado. Eu fiz um vídeo aqui completo sobre tudo sobre oxandrolona para você. Vou deixar aqui um grande abraço. Te espero. Até a próxima.